Bem, como eu tinha falado no vídeo anterior, né, eu vou estar fazendo, então, meio que uma análise sobre o vídeo que eu fiz com o Vani, que é o Le Prologue, eu não sei como fala isso em francês, porque eu achei que é uma boa forma de interação que dá pra construir com esses curtas que eu tenho feito, junto com uma análise um pouco mais técnica, que serve, acredito eu, e tem sido mais interessante pra quem tá aqui no YouTube. Então por que eu escolhi esse vídeo pra tentar fazer isso nesse formato? Já que eu analisei alguns outros no passado, mas não foi nesse estilo, assim, só foi coisas pontuais. Porque ele teve bastante feedback, assim, e ele foi uma situação bastante inusitada, assim. Como ocorreu a ideia, assim, como que ela foi se fomentando e criando até chegar no ponto que chegou. Eu vou tentar falar sobre o motivo do vídeo, como que ele aconteceu, alguns aspectos técnicos de equipamento e também de direção e narrativa, assim, como que foi escolhido a ideia, como que foi desenvolvido ela e como que ela se tornou realidade. Vai ser o primeiro, vou tentar fazer uma série, porque eu tô fazendo bastante curta, e aí conforme o pessoal vai se interessando por alguns antigos, eu posso fazer sobre alguns antigos, ou eu vou fazendo conforme eu vou fazendo novos. E como eu não tenho network, eu sou muito ruim com isso, então é melhor pra mim fazer nesse sentido, por enquanto. E aí esse vai ser o primeiro pra ver se dá tração aqui, se faz sentido aqui dentro do YouTube, se o pessoal gosta ou não desse formato, porque também se não for uma coisa que rola, então também não tem motivo de eu continuar fazendo. Basicamente, é isso. La dialectique m'épuise vers la personnification animée avec une image John Levy. Comme dans une nouvelle flânerie encore plus hypocrite, dans ce hyperréalisme en quelque sorte. Ceci est toutefois insuffisant. O do Vani foi interessante e eu até resolvi começar por ele porque a ideia como veio o projeto veio para ser um projeto de fotografia. E ele veio em 2 dias anteriores a gente fazer o projeto de fato. E eu queria fazer um negócio do tipo assim, como que eu vou fazer retratos com uma proposta talvez diferente. Eu não sabia qual era a proposta do tempo. Aí eu pedi pra ele explicar o que era, como que ia funcionar, tudo mais. Aí a ideia era eu fazer um photoshoot com 2 looks. E eles iam servir meio que pra esse Le Prologue, que é um prólogo das observações orgânicas, que é uma exposição que ele tá fazendo agora, que vai ter, esqueci o nome da cidade, São Francisco Xavier e Santos, acho que já confirmou também. E vai ter essas exposições, e ele precisava de umas fotografias pra isso, e também junto pra criar essa nova forma de como ele quer se colocar, se comunicar, se mostrar no meio, que de forma mais aberta, mais como se fosse ele mesmo. Só que também junto com uma esquisitice, assim, como ele mesmo colocou, assim, algo meio estranho pro meio, mas que favorecesse a expressão que ele queria construir, demonstrar e colocar. Pra mim isso foi bastante interessante porque eu poderia dar uma abertura de como que eu ia trabalhar em cima dessas fotografias. Eu não seria algo tão padrão estúdio, por causa que essas observações orgânicas, né? Mas era mais de como que a gente ia trazer isso para uma primeira perspectiva. Como que eu tô nos meios urbanos e como que eu tenho essa mescla dessa questão orgânica e não orgânica urbana. Alguma coisa às vezes até mais minimalista também, com apetrechos orgânicos. Como que vai trazendo toda essa mescla e essa meio que tipo, essa organização assim meio que flutuante, não tão perceptiva, até meio surrealista, que eu achei bastante interessante. E aí foi minha primeira ideia, tipo, eu pensei, tipo, então vamos mesclar bastante coisas que tem meio urbano e vamos trabalhar essas relações, como que as pessoas vão te olhar, como que as pessoas vão se sentir, como que vai ser a sua aparência no meio desse meio, como vai ser destoante ou não vai ser destoante, se as pessoas vão se incomodar ou não vão se incomodar. E aí vamos testando, porque fotografia de rua eu já faço bastante, então eu tenho um certo domínio de como trabalhar nesses lugares. Por isso que eu achei interessante comentar, porque não foi um planejamento. Esse vídeo não teve um planejamento assim, tipo, elaborado, pensado. Ele aconteceu ali na hora. Quando o Vani chegou em casa, ele me explicou um pouco melhor o que era que ele ia usar e o que ele tava querendo buscar com aquilo. Era só pra fotografia, não tinha vídeo intrínseco. Aí eu falei, mano, por que a gente não tenta fazer então um fashion film? Aí eu mostrei alguns exemplos que eu conhecia, só que a gente faz desse jeito que você tá colocando, assim, em vez de ser algo tão meticuloso, muito certinho, fashionista, assim, que é bonitinho, tem esse meio estranho que não é estranho, porque ele tem todo esse valor de marcas caras, a gente cria uma coisa que é a sua desenvoltura no meio, com essa estranheza, só que não num ambiente extremamente controlado e bonitinho. A gente vai e trabalha com o que tiver ali na hora, e aí eu te dou um leve direcionamento do que eu quero de ações em certos pontos, e a gente vê o que acontece. E aí, tipo, na hora eu falei assim, talvez dê certo o vídeo. E a ideia era que
eu fizesse depois a construção narrativa no meio das pessoas, em espaços muito movimentados, tivesse muita gente dentro da sua bolha normativa, né, de trabalho e tal, e ele com toda aquela veste chamava atenção, não tinha como chamar atenção. Visualmente já chamava atenção de direcionamento na câmera. Mas para as pessoas ali no público também era muito diferente. A gente vai ver bastante isso no começo, que tem a observação dele sentado, primeiro ali no meio abaixado, porque ele tá imerso e fechado ali no meio, não tem muita abertura e relacionamento com ele. E é porque é como se ele estivesse naquele ambiente interno dele. E aí depois eu pedi pra ele olhar pra rua e ter essa relação, como se ele estivesse buscando algo. Porque é ali que vai estar a relação com o mundo. Só que o mundo não é tão bonitinho quanto aquele espaço que ele tava, que é o espaço interno. E era sair dessa bolha pra ir pra uma realidade coletiva, que também seria, tipo, essa abertura de como eu sou daquele jeito indo pro meio exterior do jeito que eu sou. O que foi legal porque trazia muito olhares das pessoas e destoava muito da coloração ali no meio, porque tava tudo muito cinza, cores básicas, meio neutras, apagadas, e ele tava de vermelho brilhando assim no meio, ali no entorno das pessoas, que foi bastante legal. E aí eu queria que ele fosse num ponto de ônibus, que ali perto de casa também, ali em Campinas, os pontos são no meio das ruas. Então dava pra pegar muito movimento de carro passando na frente e atrás e das pessoas transitando nesse meio. E o que era uma coisa que eu também queria trazer, assim, tipo, eu gosto de sempre fazer o enquadramento e trazer a movimentação nos objetos da cena, não no movimento da câmera em si. Às vezes eu vou ter movimento da câmera como teve também nesse, que foi tipo, meio que algo fluido acompanhando também, não tão perfeito. Que eu não queria trazer isso, eu queria trazer esse movimento um pouco mais sujo, né? Que ele não tem essas perfeições, porque eu tô acompanhando alguma coisa orgânica acontecendo também. E isso aqui, eu tenho essa característica de sempre estar com o frame parado, ou ele trabalhado como se fosse uma foto, só que os objetos ali estão, e do assunto estão se mexendo. A ideia é que eu queria que ele ficasse estacionado, assim, em alguns pontos e deixasse as pessoas transitar. Só que depois de um momento, ele começasse a transitar ali no meio como se ele estivesse buscando algo. Então, eu queria que ele andasse e tivesse como se ele tivesse tentando achar alguma coisa que não seria achado. Mas ele ia estar ali no meio, transitando entre as pessoas, procurando algo que ninguém estava procurando. E essa era a intenção, se comportar de uma maneira diferente e estranha, mas não por ser algo trivial, é literalmente porque eu estou procurando um sentido. E esse sentido, tipo, não é um sentido físico, é um sentido pessoal. Tanto que é o que casa, que acho que trouxe também bastante dessa relação com quem assistiu, que é, e também junto com o voice-over do filme, que foi muito fantástico, que é como eu me aceito, me coloco no meio e como que eu transito nesse espaço comum entre as pessoas onde elas não estão acostumadas com esse tipo de relação, esse tipo de posicionamento. A gente foi feliz no dia que deu pra gravar coisa suficiente pra construir uma narrativa concisa, que nem deu pra colocar, que é essa procura que a gente tentou registrar no café, deu pra registrar também essa continuidade que foi dessa procura no meio, explorando o meio, se comportando no meio, agindo de forma bem leve e distoante, que o Vani foi bem interessante porque ele não se fechou, ele não ficou com vergonha, ele agiu bastante naturalmente, assim, então salvou muito essa questão do vídeo, porque todos os clipes que eu tirei da câmera, eles eram usáveis, não tava uma coisa enfadonha, não tava, tipo, a pessoa tava ali travada, assim, sem saber o que fazer, com vergonha de estar ali no meio. Não, ele tava, tipo, só agindo, tipo, de maneira tranquila. Então, isso que provavelmente facilitou muito o processo de construção de alguma coisa, porque deu pra eu explorar essa temática de como que eu me comporto no meio de uma forma diferente, que eu me sinta à vontade. E acho que por isso que entregou muito bem, tipo, essa sensação. É tipo, eu querendo ser eu, mesmo sabendo que é estranho pro meio, e mesmo assim eu não me sinto estranho, eu me sinto eu, e eu me sinto bem com isso. E aí, junto com o voice-over que ele me mandou, tipo, foi perfeito, e casou muito bem, assim, com tudo que deu pra, tipo, que a gente quis explorar pras fotos, deu pra entregar pro vídeo. Então, basicamente, toda a narrativa, essa questão do storytelling, construiu, assim, meio que sem querer. Não teve um planejamento. A gente tinha uma ideia, claro, do que era esse direcionamento, mas não era alguma coisa certa e escrita. Ela meio que se construiu porque estava muito bem planejado, muito bem forte a ideia que ele queria transpor. E acho que essa é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. Não adianta ter alguma coisa muito bem planejada se eu não consigo entregar isso. Então, às vezes, até quando a gente não planeja, mas a gente tem um intuito ali muito bem forte, as coisas acontecem. Então, tecnicamente, na parte do storytelling e narrativa foi isso. Falando demais.
muito quente. Para aspectos técnicos, né? Então eu só usei a Fujifilm X-T3, eu usei a Super Takumar para gravar tudo, as fotografias também. Se você não viu as fotografias, vai no meu Instagram, que é avery._. Vai estar algumas fotos lá desse photoshoot. Foi tudo com essa lente. Eu queria testar muito ela, eu não quis usar Helios. E aí eu queria testar muito essa lente, assim, de ver como que ela se comportar numa fotografia e como que se comportaria em vídeo. E foi um teste bastante interessante, fiquei muito feliz porque ela se comportou muito bem. Eu gostei muito dessa luz especular que ela tem, que espalha muito suavemente, assim, a luz. É bem interessante, bem característica 20. Ela não tem muita distorção, assim, tipo, de aberração cromática, que também achei bastante interessante. Ela tem uma nitidez relativamente boa, mas não tão forte, que nem a gente vai ter em lentes modernas. E também pra mim é agradável. E ela só ficou aparente em alguns flare a questão que ela tá com bastante fungo. Então eu usei a Fuji X-T3, a Super Takumar 55mm f2. Eu não tive gravação de áudio externo, porque não deu tempo, eu tava me focando na fotografia. Os horários foi tipo esse de sol a pina pro final da tarde, que eu queria pegar essa shift de cor de temperatura, mas ainda com bastante contraste, né? E a questão da edição foi interessante porque eu quis trazer algo que fosse crescendo a movimentação conforme ia passando o tempo, né? Pra mostrar o personagem caminhando e acelerando ali no meio, mostrar todo o caos que tava ali acontecendo e toda essa movimentação que tava acontecendo. E depois, pro final, depois que o personagem se envolve e se relaciona com o meio ali coletivo e se expõe, se expressa do jeito que ele é, de trazer esses flashbacks, assim, tipo, na hora que ele encontra um canto calmo de novo, eu acelero o ritmo de coisas acontecendo, só que são de expressão isolada da pessoa no meio, sem gente, e dele relembrando a situação que fez ele levar lá fora. Então por isso que fica indo e voltando com as cenas da cafeteria. Tipo, eu tentei usar um color grade depois, alguma coisa que trouxesse um verde muito forte nas sombras e uma certa neutralidade, indo um pouco pra uma temperatura quente no highlight pra dar esse contraste de cor e pra casar junto com o vermelho que ele tava vestindo, que eu achei que, tipo, ficou bastante interessante. Eu peguei algumas referências do Joker de Matrix pra trazer essa questão do verde um pouco presente, questão, tipo, desse negócio que meio que dá uma sensação de virtualidade e ver essa agressividade vindo de fora, e você traz a sua neutralidade e traz a sua percepção pra como compensar tudo isso e não se negar. Então, basicamente, tipo, tentei entrelar bastante dessa perspectiva, assim, da narrativa com as escolhas, tanto do tempo da edição, né, tipo, do tempo como que as coisas se construíam, junto com a música e junto no color grading também. Então, acho que eu falei bastante. Para um primeiro, eu não sei se ficou bom, porque eu não sei o que seria interessante falar o meu. Eu quis falar de tudo, e esse, como teve... A intencionalidade veio depois, então acho que eu me perco muito na explicação dele, assim. Não foi uma coisa tão delineada, assim, a ponto de eu conseguir ser tão claro de como que isso aconteceu. E é o que tornou também bastante interessante fazer todo esse projeto, porque as pessoas acharam que tava, tipo, muito bem alinhado, assim, construído, mas a ideia é que se construiu enquanto fazia. E o que mostra que às vezes a gente não precisa planejar tudo, assim, a gente só precisa ter uma ideia muito bem forte. É claro que isso é bom planejar, mas nem sempre a gente vai ter tempo pra isso. Isso acontece bastante no mercado de trabalho, então é um bom jeito de treinar. E essa é uma questão também de trazer intencionalidade, né, que eu tenho falado, que nem eu falei no último vídeo, de como trazer essa intencionalidade dentro dos vídeos. Praticar isso com mais frequência, torna que nesses momentos onde não tem tempo para um planejamento muito bem estruturado, que eu não me sinta muito pressionado ou com medo de tentar executar algo, porque eu já tô nesse ritmo de estar exercitando isso sempre, cada vez mais e mais e mais, a ponto de quando eu pego uma coisa eu só preciso entender a ideia que, como eu já tô exercitando muito essas construções, elas meio que já vão naturalmente. Não sei o que você achou desse formato do vídeo, comenta aí, pode mandar DM no Instagram também, que eu sempre vou estar lendo, é bem interessante ver o que vocês têm de interesse. E caso tenham gostado, eu vou continuar, porque tem alguns outros curtas já gravados e eu vou soltar eles aqui conforme vai passando o tempo. E se esse vídeo acabar sendo interessante pro YouTube, eu vou fazer isso com os outros também. Como os outros já foram mais planejados, então não vão ser tão enrolados quanto esse. É isso. Falou.